E esfriou. Esfriou por aí também? E aí, pessoal, como vocês estão? Eu pensei bastante sobre o que falar, né? Qual o tema que eu ia trazer, principalmente porque eu tentei gravar um vlog no final de semana pra postar hoje, mas não rolou. E eu já tava com outro assunto assim em mente, já tem um tempinho. Eu acho que vale a pena trazer ele hoje. Diante dos últimos acontecimentos emocionais e espirituais que eu tenho vivido. E vai ser um bate-papo pra gente conversar um pouquinho sobre fé. Eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, mas eu cresci na igreja. Eu cresci dentro do ambiente cristão, evangélico. Meu pai, minha mãe, minha irmã, todos nós a gente sempre frequentou, a gente sempre viveu dentro desse universo em que Cristo sempre foi o centro da nossa casa. Eu cresci vendo meu pai orar, eu cresci aprendendo com a minha mãe sobre a Bíblia, eu cresci vendo os meus pais reagirem às situações da vida com base nas escrituras, com base na fé em Cristo. E isso formou quem eu sou, isso formou as minhas crenças. E conforme a gente cresce, a gente vai desenvolvendo a nossa própria forma de viver a fé cristã diante das nossas próprias experiências, das nossas próprias conclusões. E aí chega um momento, e esse momento chegou para mim, em que a gente conhece Jesus de verdade, não só pela experiência dos nossos pais, né? E eu passei por todas essas fases, todas elas. Continuei cristã, continuei na igreja. Só que essa semana eu descobri que o nosso cognitivo, as nossas emoções, elas terminam de se formar com 25 anos de idade. Hoje eu tenho 29. Então, se a gente for parar para pensar, fazem 4 anos, apenas 4 anos, que o meu cognitivo começou a viver em plenitude, com maturidade, com um pouco mais de clareza, as próprias emoções, entender, né, e tal. E assim, é muito real isso, muito real. Porque foi justamente na fase, 4 anos atrás, que eu comecei a entender melhor a mim mesma, a me reconhecer, a aprender um pouco mais sobre mim, a me autoafirmar um pouco mais. Isso me trouxe, assim, diversas crises, inclusive, porque em muito do que eu sempre vivi, do que eu sempre me posicionei, eu não me enxergava mais, sabe? E muito do que eu fazia, do que eu vivia, do que eu pregava, do que eu sustentava como parte de mim, parecia que não fazia mais tanto sentido assim, só que eu não sabia para onde ir, então meio que foi uma bagunça, mas uma bagunça boa. Hoje eu entendo isso com mais clareza, né? Mas quando a gente está vivendo esse processo de transição, é um pouco mais difícil a gente conseguir enxergar. E o que tudo isso tem a ver com fé? Nos últimos 4 anos, eu tenho vivido um processo de transformação na minha fé em Deus, na minha fé em Jesus. E é interessante pensar sobre isso porque o meu Instagram, as minhas redes sociais, elas sempre foram uma espécie de diário para mim. E sempre que eu tinha algo a compartilhar, ou que eu estava vivendo alguma coisa, que eu descobria algo sobre mim, ou que alguma reflexão me atingia, me alcançava, eu tinha muita necessidade de escrever e de colocar na internet, de compartilhar de alguma forma, de deixar aquilo registrado. Muitas pessoas já foram alcançadas por esses textos, né, e tal, e me mandavam mensagem, a gente se identificava, isso é muito legal. A ferramenta da tecnologia, né, da internet, dessas conexões, assim, virtuais, elas trazem essa possibilidade de muitas vezes a gente falar com pessoas que a gente talvez nunca vai conhecer pessoalmente, né? Talvez você seja uma pessoa como essa. Então, se você rolar o meu feed há 4 anos atrás, você vai ver uma pessoa desesperada e apaixonada e muito posicionada, uma tentativa absurda de se autoafirmar em sua própria fé, mas fazendo tudo isso com muita responsabilidade. Graças a Deus eu sempre fui muito responsável em relação a isso, mas assim, né, de comunicar a verdade, de falar sobre as escrituras. Mas olhando para mim, assim, no meu coração naquele momento, eu vejo uma pessoa que estava muito se autoafirmando, sabe? Tipo assim, Letícia, lembra que é isso aqui que você acredita. Lembra que é isso aqui que você precisa se apegar. Não se confunda. Não mude o seu olhar. Calma, sabe? E é muito isso, assim, que eu vejo o Espírito Santo tentando me ensinar nesses 4 anos atrás, né? Um dos textos que mais marcou a minha caminhada e a minha vida nesses últimos anos, se eu não me engano, ela é de 2022, tá lá no meu feed,
E eu nunca vou esquecer de como foi difícil escrever aquelas palavras, mas ao mesmo tempo, do quanto elas foram importantes para mim no meu processo de fé, de me reencontrar na fé cristã, porque eu sempre fui uma pessoa muito voltada às experiências com Deus. Tudo que eu aprendi, vivi, cresci, conheci sobre Deus na minha vida toda, até os 20, 25 anos, foi tudo muito voltado para as experiências com Deus, para as vivências na presença de Deus, para as vivências congregacionais, para congressos, conferências, em sentir a Deus, em vivenciar aquela emoção, sabe, vinculada à fé que a gente tem, na maioria das vezes, dentro da igreja ou em ambientes cristãos, né? Eu sempre me movi muito dentro de um ambiente profético, vamos dizer assim. Então, eu sempre estive voltada para conexões artísticas dentro da igreja. Então, eu sempre estive vinculada ao ministério de louvor, ao ministério de dança, ao ministério de teatro. E tudo isso sempre me colocava com as minhas emoções em primeiro lugar diante de Deus. É como se a minha fé estivesse baseada nas minhas emoções, no que eu sentia e não necessariamente em uma convicção firmada, um conceito de fé. E muito importante me consolidar na minha fé para eu entender quem Jesus era para mim e o quanto ele estava comigo e aprender sobre o seu amor, sobre a sua acolhida, enxergar a Deus como um porto seguro, como alguém que me perdoa, que me abraça, que me ama, num sentido bem literal, bem sentimental. E eu vivi a minha vida toda de fé assim, acreditando inconscientemente, porque não tinha sido me apresentado de uma outra forma, né? De que era assim que a fé cristã era e que devia ser para todas as pessoas, né? Ao longo da minha caminhada, eu comecei a sair um pouco da minha bolha congregacional, porque desde sempre os meus melhores amigos, as relações que eu tinha mais tempo, que eu passava mais tempo junto, as pessoas que eu mais trocava experiências, eram pessoas da mesma religião que eu, eram pessoas da mesma fé que eu, eram pessoas da mesma igreja que eu. Então eu vivi dentro dessa redoma e dessa comunidade, sem conhecer outras possibilidades, na verdade, descartando quase elas, né? Outras, inclusive, denominações da mesma fé. Não como repudiasse outras denominações, mas como se, não, elas não me interessam, porque o que eu tenho aqui é que é bom de verdade. O que eu sinto aqui é que é bom de verdade. O que eu vivo aqui em experiências, em profundidade de sentimentos, num ambiente profético, num ambiente, sei lá, mais pentecostal, vamos dizer assim, é isso aqui que me importa, é com isso que eu me identifico. Então, eu não fazia questão de conhecer outras coisas. Quando eu me casei, o primeiro choque de realidade foi o meu esposo, que vem de uma tradição batista tradicional, e eu não fazia ideia do que era isso. A forma como ele vive a fé é muito diferente da minha forma. Então isso já foi um choque. Depois disso eu conheci amigos deles e alguns desses amigos eram da presbiteriana, que já tem um outro pensamento, uma outra forma. E isso também foi um choque muito grande para mim, porque por mais que para mim esse rolê das vivências, né, e das experiências fortes e poderosas com Deus, na presença de Deus, fosse a base ali de tudo que eu vivi como cristã a minha vida toda, eu tinha um embasamento bíblico muito forte, não porque alguém me ensinou, mas porque eu sempre gostei muito das escrituras. Eu achava que eu sabia muito, eu achava que eu interpretava muito, que eu conhecia muito. Até o momento em que esses amigos, em uma conversa despretensiosa, eu lembro depois que a gente casou, alguns amigos do Lion estavam lá em casa e eles começaram a trazer discussões teológicas. E eu falei sobre isso no vídeo, tanto no vídeo aqui sobre teologia, quanto no vídeo no Instagram, que eu tinha um certo nível de preconceito com teologia. Então, justamente por eu ter esse preconceito, achar que não precisava, eu nunca fui atrás de estudar sobre teologia. Tudo que eu sabia da Bíblia era o que eu lia e aprendia com meu pai, escutava nos sermões da igreja. Então, assim, quando alguém trouxe
uma base de interpretação e o que era Armínio, Calvino. Eu nunca tinha escutado o nome dessas pessoas. O máximo que eu já tinha escutado era que predestinação estava errado, que era uma interpretação incorreta. Porque eu vim de uma tradição um pouco mais arminiana, então tinha isso. Só que eu não sabia, não fazia ideia de quem era Armínio, de que era Calvino, o que cada um pensava. Eu não sabia o que era isso. E quando essa discussão chegou, eu me posicionei, assim, veementemente contrária ao que aquele amigo nosso presbiteriano estava trazendo. Apesar de ter ficado maravilhada ao mesmo tempo com uma pessoa que tinha uma fé que era tão diferente da minha, mas igualmente nobre. Enfim, e aí a partir disso eu comecei a ir atrás de conhecimento. Um conhecimento que estava um pouco além, né? Um pouco distante e não tão próximo, de uma forma tão óbvia, tão nítida, de tudo que eu já tinha vivenciado. Gente, isso eu já tinha mais de 20 anos. E aí você pensa, caraca, ter caminhado na igreja por 20 anos, por 21, 22 anos, que era mais ou menos a idade que eu já tinha, você caminhar, tipo, grande parte da sua vida por um entendimento tão superficial do que é o cristianismo, sem saber que era superficial, acreditando de verdade que aquilo ali era tudo, era o mais importante. E inclusive, desmerecendo ou dando menos importância para esses aprofundamentos teológicos, achando que não precisava disso, sabe? Então, assim, eu fui pega muito de surpresa ali naquele momento. E depois disso, eu comecei a me aprofundar um pouco mais. E em 2020, eu estava ali perto dos 25, foi quando eu tive essa necessidade absurda de me reconectar com a minha fé, ao mesmo tempo de me aprofundar nela. Me apeguei a tudo o que eu conhecia da minha fé. As práticas espirituais, eu me aprofundei em estudar sobre elas, tanto que o clube nasceu justamente aí, para a gente se aprofundar na leitura bíblica, no entendimento das escrituras, mas tudo também de forma indutiva, sem necessariamente buscar conhecimento fora de outros livros e tudo mais, entendendo que a Bíblia era suficiente naquele momento. Fui atrás de me apegar a isso, sabe? A essas crenças, a esse entendimento. O que eu não contava é que no meio desse caminho, Deus ia me pegar assim numa rasteira e transformar de certa forma, de uma maneira assim, eu acho que ele me olhou e falou, tá na hora, sabe? Acho que ele me olhou assim e falou, Letícia, acho que agora você tá pronta pro bandão que eu preciso te dar, pra furar essa bolha, sabe? E eu lembro que nessa época foi quando eu conheci os pastores que nos acompanham, a pastora Fer, o pastor Ailon, que foram nossos discipuladores por grande parte, né, desses últimos anos. Eu lembro que eles usavam essa expressão, sabe? Lê, Deus tá furando a sua bolha, sabe? Lê, Deus tá te mostrando o que tem fora disso, né? E você tá pronta para isso. E eu lembro deles usarem essas palavras. E é tão legal, porque foi justamente esse o sentimento que eu tive. Péssimo, péssimo, porque não é legal você ter a sua bolha estourada, não mesmo. Você ter, tipo, o seu mundo, aquilo que você mais acreditava, aquilo que você mais se apegava, você vê indo embora. Tá, mas e agora? No que eu acredito então? Se tem tantas outras possibilidades. E foi justamente na época que eu estava vivendo a faculdade. E dentro da faculdade a gente também tem acesso a vários outros universos. Eu de fato, naquele momento, fui colocada em um ambiente que eu não conhecia ninguém, que ninguém me conhecia, mas eu continuei me apegando muito à minha fé, e inclusive foi um dos períodos que eu mais cresci em fé, justamente por isso, né, para basear o meu entendimento, para ir atrás de fundamentar o meu conhecimento, para pessoas que não acreditavam na mesma coisa que eu. Então, isso tudo foi meio que uma vivência, e aí Deus veio e me deu um bandão bem do forte no final de 2023. Eu já estava me formando na faculdade. No final de 2023 foi o bandão final de Deus, né? Porque a ficha caiu, sabe? Quando a ficha cai? Pois bem, só que antes disso, que inclusive o texto que eu comentei com vocês foi quando eu escrevi, no começo, né, dessa experiência nova de se encontrar, de entender, de me apegar um pouco mais profundamente a tudo aquilo que eu acreditava para
de alguma maneira, enxergar o fio da meada de novo, Deus, ele começou aos poucos, com muito amor, muito carinho por mim, com muito respeito, que ele é um cavalheiro, né? Mas ele começou a tirar as experiências espirituais de mim. Então, eu não tinha mais a mesma facilidade para chorar na presença de Deus. Eu não tinha mais a mesma facilidade de sentir a presença de Deus. Eu não tinha mais a mesma facilidade de ouvir a voz de Deus. Não era mais da mesma forma. O meu cristianismo ele começou a ser transformado. E eu tive que, aos poucos, reaprender a fundamentar a minha fé muito mais agora nas minhas experiências cotidianas, no meu dia a dia, do que dentro da igreja. Começou a rolar um movimento na igreja brasileira, na igreja mundial, eu posso dizer, sobre essa questão da liturgia do ordinário, né? Tem até um livro sobre isso, tenho muita vontade de ler, ainda não li, se você já leu, me conta o que você achou. Mas começou a rolar isso dentro de mim, né? De entender que a nossa vida ela acontece com muito mais frequência e com muito mais tempo fora do ambiente congregacional do que lá dentro. Então eu comecei a entender um pouco mais sobre isso e a vivenciar um pouco mais isso, justamente porque foi me tirado o que eu sentia na presença de Deus. Por vários motivos eu precisei me ausentar do Ministério de Dança. A pandemia veio, né, e atrasou e bagunçou a liturgia do culto congregacional de uma forma bem peculiar também, o que ajudou. Então, assim, eu não tinha mais onde me apegar às experiências espirituais. Eu não estava mais tão envolvida assim no ambiente profético. O sobrenatural acontecia e a gente era enriquecido de fé pelo que a gente vê, pelo que a gente sente. Eu não tinha mais isso com a mesma frequência. Um dia eu questionei a Deus e Deus me falou, é proposital, você precisa crescer em fé. Né? Chegou a hora da sua fé amadurecer. Eu confesso que foi um período muito difícil para mim, tanto que eu escrevi aquele texto justamente por isso, porque a sensação inconsciente que eu tinha é que, junto com tudo que estava acontecendo ao meu redor, com a faculdade, com pessoas tendo crenças diferentes e sendo muito posicionadas com crenças diferentes, tipo assim, levando mesmo a cabo, sabe? Tipo, cara, eu sou ateu. Ah, é? Deus não existe? Não, não existe. E tipo assim, e tudo isso acontecendo ao meu redor e dentro de mim ao mesmo tempo, as minhas emoções sendo retiradas do ambiente religioso. Eu me forcei ao meu limite a continuar crendo. A palavra que mais me fez continuar crendo, mesmo não sentindo, a palavra de Pedro, né? Para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei? Chega, eu me emociono, porque não tem outro lugar, né? E aí eu escrevi esse texto sobre fé, né? De você acreditar, mesmo sem ver, e ter uma convicção. Só que ainda assim foi um processo para mim. Por várias vezes o ceticismo tentou bater a minha porta, por várias vezes eu tentei não acreditar mais, por várias vezes eu pensei que tudo aquilo que eu já tinha vivido em Deus eram experiências do meu subconsciente, do meu próprio emocional, do meu cérebro, como vários ateus explicam, né? Porque para tudo o que a gente vive em Deus existe uma explicação, mesmo que ela não tenha explicação dentro da ciência, sabe? Porque eles falam que mesmo que não tenha explicação, é uma incógnita da ciência, mas não significa que você que achou uma explicação na sua fé e naquilo que você acredita, tá certo. Então, assim, é muito profundo esse rolê, né? Foi difícil para mim furar essa bolha na fé e enxergar a Deus, enxergar a Cristo de outras formas. Ter que enxergar a Cristo de outras formas, porque da forma como eu sempre vivenciei, não tinha mais. E foi proposital, né? Foi o início do bandão que Deus estava me dando. E em 2023, no final de 2023 foi um ano mais difícil, assim, que eu já passei até hoje. Muito difícil mesmo. Foi um ano eu acho que eu já falei sobre isso aqui, mas foi um ano bem complicado emocionalmente. Foi um ano em que eu me descobri uma pessoa ansiosa e precisei me tratar, fui à terapia, comecei, né, o processo terapêutico. Foi o ano de finalização da minha faculdade, então TCC, formatura, caos, desespero, internato. O ano de dificuldades no meu casamento, justamente porque eu não estava bem.
Então, foi uma junção, uma bola de neve de coisas. No finalzinho ali do ano, eu estava muito envolvida na igreja em 2023, muito envolvida. Não mais emocionalmente falando. Emocionalmente falando, eu já estava um pouco mais afastada. Mas eu precisava continuar trabalhando, porque era a forma como, de alguma maneira, eu ainda conseguia me apegar ali à minha fé. Não, se eu tô na igreja, se eu tô fazendo alguma coisa, se eu tô em algum ministério, se eu tô servindo, então significa que eu ainda sou crente, sabe? Então, inconscientemente, eu ainda tinha onde me apegar. Eu fiz muito pela igreja em 2023, muito mesmo pela minha congregação na época. No final do ano, eu estava em uma conferência de mulheres na igreja e eu estava servindo nos bastidores. E eu me dediquei 1.000.000%. Eu estava ali de corpo e alma, me dedicando. E eu não pude participar de nenhuma ministração daquela conferência, eu não pude assistir nenhuma pregação, eu não pude estar ali no ambiente profético, né, para sentir tudo mais. Eu não pude estar porque eu estava trabalhando. E um dia, muito chateada, eu cheguei em casa e eu fui orar e eu fui muito sincera com Deus. E eu falei, Deus, eu sinto muita falta de te sentir, de te ouvir, sabe? Ver aquelas mulheres todas se rendendo e no ambiente de adoração, no ambiente profético, foi tão bonito e eu não pude estar. Por que o Senhor está tirando isso de mim, né? Porque até então, tudo isso que eu estava vivendo era algo um pouco mais inconsciente. E aí, quando eu fiz esses questionamentos ao Senhor, Ele me terminou de me derrubar e me fez cair a ficha. Perguntou, ele falou, Lê, se eu tirar todo esse mover sobrenatural da igreja, se eu tirar todo o sentimento envolvido, todas as emoções envolvidas com esses ambientes, quem fica? Ele me fez essa pergunta. E eu desabei a chorar naquele momento, porque a minha resposta ao Senhor era, eu não fico, eu não fico. A fé que eu tenho hoje, ela ainda é muito apegada às minhas experiências que eu já tive, aos meus sentimentos. A minha fé, ela não está firmada numa firme convicção, ela está firmada no que eu sinto. Então, a partir do momento que eu não sinto mais, que eu não vejo mais, que eu não me emociono mais, não existe mais fé. Então, isso me pegou, assim, de uma forma absurda. E eu fui tremendamente ministrada e exortada pelo Senhor nesse dia. Depois disso, várias outras coisas aconteceram. Passei por um período muito difícil também no ano passado, mas de realinhamento, né, de reconexão com o Senhor. E hoje eu posso dizer para vocês, por isso que eu decidi gravar esse vídeo agora, que com mais clareza sobre tudo isso, olhando para trás, eu consigo ver que não é um caminho de extremos. E esse é o ponto principal que eu queria trazer hoje. Não é porque tudo que você viveu com experiências com Deus, em ambientes proféticos, em ambientes sobrenaturais e de milagre e de sentimentos e de emoções, de arrepios, de coisas que você não consegue explicar. Não é porque você viveu tudo isso que está errado. Agora que você entende que isso não é o principal. E não é porque você nunca viveu nesses ambientes ou porque você tem hoje uma fé muito convicta, muito firmada naquilo que você leu e aprendeu e estudou, que isso tá errado ou aquilo tá errado. Não é uma coisa que anula a outra, mas é um entendimento que une e que não exclui as duas possibilidades, que faz as duas coisas caminharem juntas em um coração que decidiu conhecer a Deus, independente do que sente ou do que sabe. Porque Deus não é o que a gente sabe sobre Ele. Deus é Deus. Deus não é o que a gente sente sobre Ele. Deus é Deus. Então esse caminho é o caminho que eu tenho trilhado hoje. Depois de tentar viver nos dois extremos, uma vez 100% no emocional, outra vez 100% no racional, estudando, me aprofundando em teologia e lendo e conhecendo e conceituando e doutrinas, que foi o que eu vivi ano passado, basicamente. Hoje, eu sinto meu coração contrito, constrangido, pequenininho, de novo. Uma vez, um amigo meu, quando eu era jovem,
Todo o apelo que tinha na igreja, ele levantava a mão e ele ia lá na frente. Todo o apelo. Mesmo sendo crente já. E era engraçado, né? Todo mundo já sabia. Uma vez eu perguntei pra ele, eu falei, por que você vai toda vez? Aí ele, porque eu preciso me converter todos os dias. E eu não posso perder a oportunidade de declarar, de confessar ao Senhor publicamente, toda vez que essa oportunidade me é dada. Era um símbolo para ele com o Senhor, né? Essa resposta me marcou. E eu fiquei com isso na minha cabeça pro resto da vida e hoje ela faz muito sentido para mim. Porque eu me sinto como se eu estivesse me convertendo de novo, sabe? É como se eu estivesse reconhecendo ao Senhor, conhecendo de novo. Não só no sentido de enxergar Ele em qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, mas de conhecê-lo, de saber quem Ele é, de novo, sabe? De saber como funciona o seu amor por mim, de me reconectar a Ele de uma maneira profunda em conhecimento, ao mesmo tempo que esse conhecimento tem elevado as minhas emoções a Ele. Então o sentir agora, ele tem outro significado. É muito mais fundamentado, pautado, embasado do que apenas sentido. E muito mais sentido do que apenas embasado, fundamentado e conceituado. Então eu sinto que eu tenho conseguido em Deus chegar nesse meio que é Ele. E isso tem me feito não só me apaixonar de novo pelo Senhor, porque era essa a minha oração. Deus, eu quero te conhecer, eu quero te amar de novo. Eu quero que o Senhor seja real para mim, porque o Deus que eu estava buscando ali era muito mais intelectual agora. E eu não tinha mais nenhuma conexão com Ele de verdade. E agora, buscando esse conhecimento, me aprofundando nesse entendimento, eu sinto que eu estou me apaixonando de novo e conhecendo melhor o Senhor. E isso é muito doido e eu precisava compartilhar. Como a nossa fé, ela muda e ela amadurece. E muitas vezes a gente pode estar deixando esse entendimento passar. Então, se você estiver passando por algum tipo de questionamento na sua fé, de dificuldade de furar da bolha, de mudança de direção, de confusão de pensamentos, de crença, de dificuldade de crer em Deus, de dificuldade de crer em Jesus, não ignore esses sentimentos, não ignore esses pensamentos, leve eles ao Senhor, peça para que Ele te encontre, peça para que Ele te reencontre novamente. Não deixe de viver o processo que Ele está te convidando a viver. Não feche seus olhos para isso, sabe? E foi a escolha que eu decidi, né? E que em amor Ele continuou me corrigindo, continua me corrigindo. E hoje esse é o apelo desse vídeo, para que de alguma forma essa história toda que eu te contei possa chegar até você. Hoje eu tenho me dedicado na leitura de alguns livros que têm me mostrado o caminho ao Senhor de novo, me feito conhecê-lo novamente, da maneira certa, biblicamente, com embasamento, com entendimento e com ternura, com amor. A gente precisa voltar a falar do amor de Deus, a gente precisa voltar a falar do quanto Ele nos deseja e do quanto Ele é bom, do quanto Ele nos corrige, sim, mas do quanto Ele faz isso em ternura, com o melhor abraço, o melhor abrigo, que Ele nos cuida, Ele nos protege e Ele é real. Então, enfim, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Um entendimento de que não é aqui ou ali, sabe? Eu cheguei em um momento de ignorar algumas práticas espirituais ou de demonizá-las ou de achar que elas não eram tão importantes assim, porque as experiências por onde eu passei, as pessoas sentimentalizaram demais o jejum, as pessoas, tipo, estão fazendo essas coisas, essas práticas erradas, não é mais bíblico. E aí eu comecei, tipo assim, a só julgar, só apontar, só ver defeito. E ao invés de entender que aquelas pessoas precisavam ser amadas e encontradas por um entendimento real da verdade, eu só ignorei e, pior, eu ignorei a verdade que estava ali, mesmo que deturpada. Então não é porque alguém está orando, lendo a Bíblia, fazendo jejum, ou servindo a Deus na igreja, ou congregando em uma igreja, ou servindo a Deus, estando ali, não é porque essas pessoas estão fazendo isso de uma forma que aos seus olhos não é o melhor caminho, que as práticas em si estão erradas. Então a gente precisa voltar, sabe? Voltar à simplicidade, voltar à humildade,
voltar com o nosso coração para aquilo que é o mínimo, sabe? E amar, amar. As pessoas, o mundo lá fora deturpou a imagem do amor, né? Transformou o amor em uma coisa ruim. Porque, como C.S. Lewis diz, quando o amor se torna um Deus, ele se torna um demônio. Mas não é, o problema não é o amor, você tá entendendo? Deus continua sendo amor. Deus continua sendo amor. Ele define o que é o amor. Então nós precisamos voltar a conhecer a Ele. Nós precisamos voltar a amar como Ele ama. E não ignorar o amor porque tem alguém falando de amor como se fosse uma coisa e na verdade não é, sabe? Não é o objeto em si. Mas, inclusive, eu acho que essa é uma das estratégias mais, assim, invisíveis de Satanás nos nossos dias. Ele pega algo que é bom, ele põe uma capa ruim e a gente acha que tudo isso é ruim. Não, o que tá ruim é a capa, só tem que tirar a capa, sabe? Só tem que tirar o que tá errado. O amor continua sendo o amor. E nós não podemos deixar isso de lado. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer que não é nos extremos que o Senhor habita. Que não é isso ou aquilo. Existe um meio do caminho, existe um caminho. E esse caminho é o caminho que nos aponta ao Senhor. É o caminho que nos leva de volta a Ele. De volta de verdade a quem Ele é, a sua essência, a realidade dele mesmo. Eu tenho aprendido muito ultimamente sobre isso. Meu coração ele tem sido amassado, desfeito e refeito novamente em compaixão, em esperança, em fé, uma fé mais madura. Eu tô bem feliz por viver esse caminho hoje, sabe? Por me reencontrar nesse caminho mesmo de me reaproximar do Senhor com a motivação certa, com o coração no lugar certo, de me reencontrar com Ele, de me apaixonar novamente, de conhecê-lo de verdade. Era esse o convite do vídeo de hoje. Não sei se fez sentido pra você, porque é muita coisa, né? Mas eu precisava falar sobre isso e abrir meu coração aqui de alguma maneira. Se esse conteúdo de alguma forma falou com você e se você tem alguma dúvida, se você precisa de alguma ajuda, de uma oração, me manda aqui nos comentários ou me manda mensagem lá no Instagram. Vamos falar sobre isso. É um assunto que é muito latente dentro de mim agora. Eu gostaria muito de te ouvir, não só de te ajudar, mas também de ser ajudada, porque eu sei que isso aqui é uma troca mesmo. E é isso, gente. Tamo junto. Um beijo pra vocês e até lá.